Bom, prosseguindo, mais detalhes aí sobre esse consentimento que deve ser dado pelos descendentes e o cônjuge na venda feita por ascendente a descendente. Não há distinção de filiação, né? A Constituição de 88 acabou com qualquer espécie de distinção entre filhos legítimos, ilegítimos ou adotados. Então, todo e qualquer descendente, seja ele legítimo ou ilegítimo, filiação natural ou adotiva, deve prestar o seu consentimento ao negócio jurídico. Se um dos filhos for menor de idade ou incapaz, o juiz deverá nomear um curador especial para representá-lo e eventualmente prestar anuência, concordância ao negócio feito entre o seu ascendente e um dos irmãos. Nesse caso, vejam, a necessidade da nomeação de um curador especial para representar esse filho menor no negócio é imperiosa, uma vez que existe uma evidente colidência de interesses entre o representante legal, no caso o ascendente, e o filho menor. O ascendente, evidentemente, querendo vender um bem do seu patrimônio em favor de um dos filhos, ele vai, obviamente, desejar que os demais concordem com o negócio. Então, o ascendente, vendedor nesse caso, ele não teria legitimidade para manifestar concordância pelo filho menor de idade, porque existe aí um conflito. Ele não zelaria pelos interesses do filho menor nesse caso, porque o interesse dele pessoal é fazer a venda para um dos filhos. Então, nesse caso específico, havendo um filho menor de idade ou incapaz, deve ser nomeado um curador para representar esse filho no ato e avaliar se é o caso realmente de se anuir a venda. Lembrando que a anuência existe para impedir que, através de um contrato de compra e venda fraudulento, simulado, o ascendente faça uma verdadeira liberalidade em favor dos filhos, avançando sobre a legítima que cabe aos demais. Só por isso. Então, tem que haver alguém representando o menor de idade para fiscalizar o negócio e verificar se, através daquela venda feita pelo ascendente, não se está, de alguma maneira, avançando sobre a legítima que caberia ao filho menor. Outro ponto importante também, que muitas vezes acaba passando batido. O 496 fala em anuência dos descendentes e do cônjuge, o que se estende, como nós vimos também, ao companheiro. A recusa numa eventual anuência, numa eventual concordância com a venda, precisaria ser justificada? Ou seja, seria obrigatório o filho ou a esposa ou a companheira do vendedor ter que apresentar o motivo pelo qual não concorda com a venda? Ou bastaria ao descendente ou cônjuge dizer pura e simplesmente não? Numa leitura apressada e literal do artigo 496, a gente extrai uma conclusão preliminar de que não seria necessário
tanto aos descendentes como ao cônjuge ou companheiro, indicar os motivos pelos quais se recusa a anuir a venda feita pelo ascendente a um dos descendentes. Aqui no texto da lei não há nenhuma menção à necessidade da recusa ser justificada. Entretanto, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, de maneira uníssona, entendem que, em caso de recusa à concordância, à anuência ao negócio, é necessário que o descendente ou cônjuge que não concorda com o negócio indique um motivo razoável para a sua recusa. Ou seja, a recusa tem que ter uma justificativa condizente com o propósito da limitação inserida pelo legislador no Código Civil a esse tipo de negócio. Ou seja, uma eventual recusa em anuir a venda feita pelo ascendente em favor de um de seus descendentes deve ser justificada pelo fato de que ela mascara uma verdadeira doação fraudulenta, né? Não se admite que a recusa esteja fundada num mero capricho, sem um motivo condizente com a limitação criada pelo texto da lei, com o propósito da limitação criada pelo texto legal. Então, em caso de recusa injustificada, imotivada, fruto de mero capricho, os interessados no negócio, ou seja, o ascendente e o descendente comprador, poderão requerer ao juiz o suprimento judicial da anuência daquele descendente ou cônjuge que não apresenta um motivo razoável, um motivo justificado para não concordar com o negócio. Tá certo? Então, lembrem, embora o Código Civil não exija que a recusa seja justificada, doutrina e jurisprudência entendem de maneira uníssona que é necessário que uma eventual recusa de outro descendente ou do cônjuge ou companheiro seja justificada com o propósito pelo qual foi instituída a limitação. Ou seja, é preciso que fique demonstrado que o negócio feito da maneira como está sendo feito acaba por atingir a legítima, né? Comprometendo assim, trazendo prejuízos assim aos demais herdeiros necessários. Espero que isso tenha ficado também muito claro. Por último, penúltimo, há uma pergunta que comumente é feita em concursos públicos, quando se aborda esse tema, essa limitação à compra e venda. No caso do descendente que deve anuir ao negócio ser casado, é necessário também que se colha a anuência do seu cônjuge. Entenderam? Na hipótese de um dos descendentes que deve anuir ao negócio ser casado, é preciso ouvir também o seu cônjuge ou o seu companheiro, no caso desse descendente viver em união estável com alguém? Aqui também a resposta é uníssona, tanto da doutrina quanto da jurisprudência. Não há necessidade de se obter a concordância do cônjuge ou companheiro do descendente que deve anuir a venda, né? Além
aqui não há como se extrair essa necessidade de anuência de nenhum dispositivo legal, né? Ainda que o cônjuge desse descendente seja casado no regime da comunhão parcial, da comunhão total de bens, não há necessidade de se obter a sua concordância à venda, porque a herança, vocês vão estudar mais à frente, ela fica excluída da comunicação de patrimônio entre o marido e a mulher, o companheiro e a companheira, o esposo e a esposa. Como não se comunica a herança no regime de bens de casamento, não há necessidade desse cônjuge, do descendente que deva anuir a venda, também prestar o seu consentimento. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. E agora, por último mesmo, o legislador diz que a venda feita por ascendente ou descendente é anulável. Ou seja, ela não é nula de pleno direito, né? Trata-se de uma nulidade relativa, ou seja, sujeita à convalidação. A venda pode se convalidar mesmo que um cônjuge, companheiro ou descendente que deva manifestar a concordância não tenha sido consultado. Quando o legislador utiliza a expressão anulável, ele está implicitamente dizendo que o vício é sanável. A venda é passível de convalidação se nenhum dos potencialmente prejudicados ingressar com uma ação judicial com o objetivo de desfazê-la por meio do reconhecimento da sua anulabilidade. Mas qual é o prazo para que o prejudicado ingresse com a ação judicial de maneira pleiteando a anulação dessa venda? Digamos que o pai não tenha acolhido a anuência de um dos filhos, a venda feita a um outro filho. Quanto tempo esse filho vai ter para ingressar com a ação judicial a fim de obter o desfazimento do negócio pelo desrespeito à regra do artigo 496? Não há prazo prescricional específico para essa hipótese, para a ação anulatória em que há desrespeito à limitação do artigo 496 do Código Civil. Portanto, aplica-se o prazo geral, que é de 10 anos, né? O prazo máximo de prescrição previsto pelo Código Civil de 2002. E qual é o marco inicial da contagem desse prazo? Se a venda envolver bem imóvel, o marco inicial será o registro, né, do título translativo, ou seja, do contrato de compra e venda no cartório de registro de imóveis. Já se a compra e venda recair sobre bem móvel, esses 10 anos serão contados a partir do momento da tradição, que é o momento em que nós vimos se dá a transmissão da propriedade ao comprador. Bem, espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo nós continuamos com a análise de outras limitações à compra e venda.